Eu quero mostrar para vocês uma incoerência muito grande do pastor Silas Malafaia. O Silas, eu tenho algumas coisas favoráveis a ele, por exemplo, a luta por princípios cristãos, por manter a família tradicional, algumas coisas que também são interessantes à Igreja Católica. Porém, eu tenho algumas coisas que discordar, na verdade, muitas coisas. E uma dessas coisas é o que você vai ver nesse vídeo agora. Vamos analisar aqui uma fala do pastor Silas Malafaia. Vamos comigo até ao final desse vídeo para que você entenda toda a situação. Vamos lá. Gente, o problema é ovelha querendo guiar a ovelha. Agora segura! Coach não tem autoridade espiritual para guiar povo! Nós vemos que o Silas Malafaia ele diz claramente que coach não tem autoridade espiritual para guiar povo. Uma pergunta que fica ao Silas Malafaia ou a quem quiser responder. Ele estaria aqui pressupondo sucessão apostólica? Se sim, é uma grande incoerência, porque o protestantismo não tem. Você que é protestante, que nos acompanha agora, se você não sabe o que é sucessão apostólica, eu tenho vídeo aqui no canal explicando, só você procurar. Mas vamos lá. A pergunta que eu deixo é, ele estaria supondo sucessão apostólica? Pois ele diz claramente que coach não tem autoridade espiritual para guiar povo. Então, ele deixa claro que essa pessoa, para quem ele está jogando essa indireta, não tem autoridade e que ele, Silas Malafaia, tem. É isso que ele quer dizer. Você vai perceber isso no decorrer do vídeo. Vamos adiante no vídeo do pastor Silas Malafaia. Pode treinar técnicas. Como é que você conquista? Como é que você é empreendedor? Como é que você pode conquistar? Não tem nada contra. Mas não tem autoridade espiritual para dar rumo ao povo. Esse é um problema que eu estou vendo hoje. O cara é coach e quer vir com conversa doutrinária. Cada macaco no seu galho, desculpa a expressão, e cada um no seu quadrado. Não se meta naquilo que Deus não delegou a você. Me chama muito a atenção quando o Silas Malafaia diz assim, não se meta naquilo que Deus não delegou a você. O que seria delegar? Porque nós vemos muitos pastores protestantes que simplesmente disseram um dia, eu senti de Deus, eu abri a minha igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, o que significa delegar na visão do Silas Malafaia? Porque se delegar é de uma forma espiritual, é um sentir, como que ele pode garantir que o coach não sentiu de Deus? Ou, se delegar, tem um ritual, tem uma imposição de mãos, há, na verdade, uma sucessão apostólica, há todo um ritual, há um sacramento de ordem. Se delegar é nesse sentido? Agora eu pergunto, pastor Silas Malafaia, quem delegou a autoridade que você diz ter? Há uma sucessão direta até você vinda dos apóstolos, em um ritual, em um sacramento de ordem? De um jeito ou de outro, a sua argumentação está sem base, está sem lógica alguma. Por quê? Se Deus delega algo a alguém somente pelo sentir, por uma inspiração, por uma direção espiritual, você não pode dizer que o seu irmão, o seu colega, a ovelha que você chama aí, que não pode ser pastor, né? Como que você vai garantir que essa pessoa não sentiu, não foi inspirada, não foi influenciada, impulsionada pelo Espírito Santo? Se você crê dessa forma, que Deus delega ao impulsionar, ao tocar no coração, como que você vai garantir que ele não sentiu esse chamado? Ou, se delegar algo, uma função, ministério, é através do sacramento da ordem, por que vocês protestantes romperam com o sacramento da ordem que existia desde o início da Igreja Católica, criando assim novas igrejas sem validade,
no sentido do sacramento da ordem. Eu vejo aqui um impasse muito grande na sua argumentação. E se algum protestante quiser responder, estamos aqui querendo saber a resposta. Que conversa é essa? Vamos fazer um batismo. Todo mundo vai batizar. Quem delegou essa autoridade? Qual é o pastor? Não, todo mundo batiza todo mundo. Então... Aqui são muitas perguntas que ficam. Ele questiona também com relação ao batismo. Ele quer dizer que o rapaz, para quem ele joga essa indireta, muito provavelmente o Pablo Marçal, não tem autoridade para batizar. Pois bem, eu pergunto, onde na Bíblia está escrito que somente um pastor evangélico protestante pode batizar? Ou está de forma clara na Bíblia, onde que está quem pode e quem não pode batizar? Porque, gente, percebam, o protestantismo é muito contraditório nesse ponto. Em um momento diz que todos são iguais, todos têm o sacerdócio real, todos são sacerdotes e têm acesso de igual modo perante o Pai por meio de Jesus Cristo. Tudo bem. Em outro momento, o pastor Silas Malafaia quer mostrar que tem mais autoridade que uma ovelha qualquer, ou seja, que um fiel qualquer. A pergunta que fica no ar é: o que faz distinção do pastor Silas Malafaia para os demais fiéis? Há um sacramento de ordem, sim ou não? Se há, por que romperam com o sacramento da ordem na Igreja Católica, criando novas igrejas e ordenando novos ministros sem a validade do sacramento da ordem de forma ininterrupta? Aqui é que está o problema. Não, você não precisa do templo, você também não precisa da igreja, você também não precisa de pastor, então você vai ser senhor de si mesmo. E para finalizar, o pastor Silas Malafaia, ele diz: se todo mundo vai batizar todo mundo tem autoridade, então você não precisa do templo, você não precisa de igreja, você não precisa de pastor. Ele fala isso, claro que não é concordando com esse pensamento, mas criticando o pensamento de não precisar de templo, de igreja, de pastor. Agora, para finalizar, não foi isso o pastor Silas Malafaia que todo o protestantismo fez? Negou o templo, a igreja e os pastores que já vinham sendo ordenados desde a época dos apóstolos. Não há como negar que o protestantismo negou tudo isso e hoje um pastor protestante quer que haja uma consideração pelo templo, pela igreja, claro que não é a igreja católica quando ele se refere, mas igrejas evangélicas, e também pelos pastores. Eles querem ser legítimos, eles querem ter respeito do povo, querem ser vistos como pessoas com autoridade espiritual para guiar o povo, uma autoridade diferenciada. Agora a pergunta segue no ar: o que faz distinção entre o Silas Malafaia, entre pastores evangélicos e um cristão qualquer? Essa é a questão que fica no ar. Essas eram as considerações que eu queria fazer, porque eu vejo muita incoerência nessa fala do pastor Silas Malafaia.